Olá, meninas e meninas, hoje é mitologia grega e eu vou falar de um deus marinho chamado Proteu, um dos deuses, um dos primeiros deuses, tá? Associado aos rios e aos mares. Era considerado o profeta dos mares, tá? E também representado com um tridente. O que era o tridente? Era uma arma, símbolo de Poseidon. Poseidon tá sempre com aquele tridente. Quem era Poseidon? O pai de Proteu, tá? Que em Roma teve o nome de Netuno, tá? Ele usava esse tridente para controlar as águas, causar terremotos e também para criar fontes de água. Mas vou voltar ao filho, né? Filho mais velho de Poseidon, o Proteu. Filho de Poseidon e Fenice. Por isso o nome Proteu significa o primeiro, tá? Homero descreveu Proteu como tendo poderes oraculares. Quem era Homero? Homero era aquele escritor, aquele que escreveu muitas histórias sobre o início da Grécia Antiga. Então, por isso que os primeiros tempos da Grécia são chamados tempos homéricos. Ele escreveu sobre Ilíada, Odisseias, escreveu tudo que acontecia nos primeiros tempos da Grécia Antiga, tá? Bom, então Homero disse nas suas obras que Proteu tinha poderes oraculares. Por isso, ele conta que vários heróis gregos procuravam Proteu em busca de ajuda para seus problemas, além de castigos para quem os ofenderam, com expiação até que pudessem consertar suas pragas que teriam sido mandadas para suas plantações e rebanhos. Mas Proteu não gostava de atender ninguém. Então, por isso, como ele não gostava de atender ninguém, ele tinha o dom da profecia, mas não gostava de atender ninguém, o que ele fazia? Se transformava, quando a pessoa chegava para ser atendida, em animais assim perigosíssimos para assustar as pessoas e as pessoas iriam embora. Então, ele se metamorfoseava para escapar daqueles que o buscavam suas soluções, tá? Então, eu vou contar dois casos. Teve muitos casos, né? E dois casos que eles venceram o medo. Muitos iam lá, mas tinham medo e saíam correndo. Mas esses dois, teve vários, mas esses dois, perante as suas transformações, não tiveram medo, porque eles queriam a solução para os seus problemas, tá? Quem eram? Quem foram? Aristeu, o pai das abelhas, e Menelau, o marido da Helena, rei de Esparta, a Helena que foi a causa, né, o rapto da Helena foi a causa da guerra de Troia, que durou 10 anos entre a Grécia e Troia, tá? Isso é outra história. Aristeu, né, o procurou para saber por que suas abelhas tinham morrido. Então, depois de se transformarem várias vezes em formas horríveis, como eu já falei, e vendo que ele não teve medo, parou e assim, vou lhe dar a resposta. Você não teve medo, então eu vou te atender. E ele falou, a causa da morte de tuas ovelhas foi porque você causou a morte de Eurídice, que ao fugir do seu assédio, pisou numa cobra. E suas amigas, as ninfas, não perdoaram a morte da amiga e resolveram matar suas abelhas. E aí ele falou, mas eu não tinha essa intenção e tal. E aí, então ele deu soluções para as suas abelhas voltarem. E realmente, depois que ele fez vários sacrifícios, várias coisas que ele mandou, o Proteu, ele conseguiu de novo as suas abelhas, tá? E Menelau, o rei de Esparta, também foi a mesma coisa. Ele também estava tanto querendo voltar para Esparta que ele não teve medo dos animais que ele se metamorfoseava, tá? E aí ele falou, né, que ele iria encontrar de novo, lá explicou como é que ele tinha que voltar para Esparta, tá? Então, esses dois casos foram resolvidos depois de muita transformação em animais terríveis que assustavam. Uma parte, em astronomia,
Proteu é o 6º satélite do planeta Netuno, tá? Mas agora eu vou voltar a Poseidon, o pai de Proteu, tá? Que frequentemente é representado como um homem forte e barbudo e também com tridente nas mãos, já falei, que lhe permitia controlar as águas, tempestades e terremotos. Em Roma, ele era conhecido, Poseidon, como Netuno, um dos principais deuses do Olimpo. Poseidon, além de ser um deus forte e imponente, muitas vezes também era vingativo e tinha um temperamento muito instável, pois além de controlar as águas e tempestades, muitas vezes também era capaz de causar desastres como terremotos e inundações. Então, conta-se que quando os marinheiros iam para o mar, eles pediam ajuda a Poseidon, mas sabiam que, devido ao seu temperamento instável, nem sempre seriam atendidos, tá? Segundo ainda a mitologia, Poseidon recebeu o domínio dos mares, sabe quando? Quando o mundo foi dividido. Seu irmão Zeus recebeu o céu, o Monte Olimpo, o domínio do Monte Olimpo. Hades recebeu o domínio do submundo, o mundo dos mortos. E ele recebeu o domínio dos mares. Essa divisão aconteceu com a deposição do pai deles, Cronos, lembra? Lembra que ele engolia todos os filhos para que nenhum fosse mais poderoso que ele? E aí ele foi obrigado a vomitar todos os seus filhos? Então houve aquela divisão, tá? Outro deus ligado aos mares era Nereu, que vivia no fundo do mar, sendo também capaz de assumir grandes formas. Só que ele era bom, ele era defensor da justiça e da sabedoria, não tinha um amor instável de Poseidon. Também ele sabia tudo o que acontecia, tudo ele sabia, tá? Ele casou com Dóris e ela e ele tiveram 50 filhas, chamadas Nereidas, tá? Eram ninfas marinhas, as 50 Nereidas. Eram imortais, lindas e gentis, conhecidas por sua bondade e ajudavam muitos marinheiros em perigo, tá? São famosas. E eram todas bonitas e chamavam atenção e muitos se apaixonavam por elas. Eu vou contar só a historinha rápida de 3, não posso contar da de 50. Olha só, as 3 mais famosas eram Tétis, Galateia e Anfitrite. Quem era Tétis? Tétis casou com Peleu, que era um mortal, tá? Ela não queria, mas como os deuses se apaixonavam por ela, porque ela era a mais linda de todas, e sabiam que ela teria um filho muito poderoso, então obrigaram-na, principalmente Zeus, obrigou a casar com um mortal, para que seu filho não fosse tão poderoso assim. Então casou com Peleu e foi a mãe do herói Aquiles. Era considerada a mais bela das Nereidas e teve um casamento grandioso. Todos os deuses e deusas foram lá. Vocês lembram dessa história? Eris foi a única que não foi convidada para esse casamento. Eris, a deusa da discórdia, que atirou, porque ela ficou zangada que não foi convidada, um pomo de ouro, uma maçã, escrito a mais bela. E aí houve uma confusão durante o casamento, porque cada uma queria ser a mais bela. Afrodite, sou eu. Atena, sou eu. A Hera, sou eu a mais bela. Então, as 3 principalmente disputavam o título daquele pomo, a mais bela. Só que Zeus, vendo aquela bagunça, chamou Paris para ser o juiz. E aí ele foi subornado. Atena disse, eu te dou todo o poder, toda a sabedoria, a deusa da sabedoria. A Hera, te dou todo o poder, toda a glória. E a Afrodite, sabe o que ela falou? Se você me escolher como a deusa mais bela, eu te dou Helena. Porque ela sabia que ele estava apaixonado por Helena, a esposa de Menelau. Então, ele escolheu a Afrodite como a deusa mais bela, e até hoje ela é a deusa mais bela.
E aí, o que ele fez? O Paris levou a Helena para Troia, e aí surgiu a guerra de Troia entre gregos e troianos depois desse rapto. Isso é outra história que vocês já conhecem bem. Outra Nereida também muito bela e muito famosa é a Galateia, que rejeitou o amor de Polifemo. Era um ciclope. Vocês sabem que ciclope tem aquele olho só, né? O Polifemo se apaixonou pela Galateia, ela não queria nada com ele, porque ela estava apaixonada por Assis. E aí Polifemo, sabe o que ele fez? Esmagou com uma pedra esse amor da Galateia, o Assis. Uma história muito triste. E Anfitrite também era outra Nereida. Sabe quem foi a Anfitrite? A esposa de Poseidon. Que ela também não queria casar com ele, escondeu-se no fundo do mar, mas depois de várias tentativas, ele falava com o pai, com o Nereu e tal, e ela acabou cedendo, tá? E acabou casando com Poseidon, que também foi traída muitas vezes, como aconteceu com a Hera, né? Ela foi traída também, só que a Hera se vingava, né, das amantes do marido, dos Zeus e dos filhos dele. Essa Anfitrite também era muito traída por Poseidon, mas não tinha aquela raiva que tinha a Hera para as amantes e os filhos do marido. E vou ficar por aqui. Beijos!